Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, com cara de sexta-feira, porque é o último dia útil de bolsa. Amanhã a bolsa não abre, então amanhã, meus filhos, vocês já se preparam que é dia de fofoquinha e sábado é fofoquinha de novo. Hoje é dia 1/4/2021. Aproveita e use e abusa do dia do mal. Como assim, professor? Dia do mal? É, meu filho, dia da mentira. Vamos brincar à vontade aí para nós poder se alegrar um pouquinho, né? E alegrar a vida de todo mundo. Vamos lá, gente. Uma coisa que aconteceu aqui, que eu tava dando uma bisoiada aqui no câmbio internacional. O câmbio Tchaco, que eu costumo dar uma olhada, ele subiu e subiu bem as cotações. De 5,45 ele subiu para 5,55 a compra. E a venda subiu um monte, foi para 5,85. Pois é, eles subiram então a 5,55 a 85. Então nós temos 65, 75, 85, são 30 centavos de diferença de um para o outro, certo? Esses 30 centavos eu vejo metade dá 15 centavos. Então vamos lá, 15 centavos, 5,55 vai dar 5,60, 5,70. Média, oscilando dentro disso daí. Vamos ver o dólar onde que parou? 5,63 ontem. Oh, meu Deus do céu, ontem foi uma benção divina. O dólar caiu 2,31%. E mesmo caindo esse monte, lá fora subiu o dólar, a cotação do dólar, e tanto o mínimo quanto o máximo. Pois é, novo patamar, nova média, e vai fazer com que o dólar dê uma subidinha para 5,65, apesar que está meio próximo, né? 5,63, 5,65, já estamos dentro mais ou menos da média aí. Então ele abaixou para perto da média e dentro da média. Graças a Deus, mas eu ficaria mais feliz se abaixasse para baixo de R$5. Mesmo porque os americanos vão estar investindo naquele mundo de dinheiro que nós vamos comentar sobre. E isso daí era para forçar o dólar a cair. E o dólar não está caindo. É uma coisa assim surreal. E vamos que vamos. E o vídeo extra de amanhã eu vou falar sobre o negócio de energias. Está todo mundo sentindo energias. Essa semana senti energia. Tem uns negócios aí. A mediunidade está florando. E tem muito desencarnado andando para cima e para baixo aí. Eu não sei o que está acontecendo, que estão sortando tudo desencarnado para ficar andando aí como se fosse vagando para um lado para o outro. Isso não é nada bom não, viu, gente? A quantidade de egum que vai ter nesse planeta aí não é coisa que é boa não, mas vamos lá. Bolsa de valores. Ontem a bolsa de valores ela caiu. Nossa, caiu, professor? Caiu nada, ficou dentro da estabilidade. Caiu 0,2%. Fechou em 116.633, dentro de uma oscilação maravilhosa. Provavelmente hoje o presidente da República vai mexer no negócio de orçamento, essas coisas, então nós vamos ter algumas alterações. Mas antes da gente entrar nisso daí, bom, o DAX está positivo, mas dentro de uma estabilidade igualzinho ontem, 0,2. O volume da Bolsa de Valores aqui do Brasil está muito baixo, muito baixo. Você não vê alto fluxo financeiro de compras e vendas, está como se fosse parado. Sabe o que está acontecendo? Sabe aquele feriadão que estendeu para tudo quanto que era para a cidade aí, para algumas cidades? Pois é, parece que esse feriadão afetou um pouco a Bolsa Brasileira em relação à quantidade de fluxo monetário. Vamos dar uma olhadinha aqui em outras coisas aqui, vamos lá. Infomoney. Biden anuncia a primeira parte de mega pacote de mais de 2 trilhões de dólares em infraestrutura. O plano deve ser financiado via aumento de impostos. Vixe, aumento de imposto? Analistas dizem que ações brasileiras ligadas à mineração podem se beneficiar. Claro que pode. Fazer um crescimento na infraestrutura, vai ter que ir construção de portos e tudo mais. Bom, aonde que eu quero chegar aqui com vocês? Vocês lembram que eu falei que o Egito está construindo uma nova capital? Faz pouco tempo que eu falei isso daí. O Egito está construindo uma nova capital. Os americanos vão investir um monte de dinheiro nisso daqui, e a China já faz mais de 10 anos, faz quase 15, 20 anos que só está construindo infraestrutura.
só reconstrução da China, mas não de uma capital, do país inteiro, pegando e reconstrução. Veja bem, eu acho muito prudente, por exemplo, que o Brasil crie um programa Emprego para Todos, e comece a rasgar obras, e de preferência comece a construir novas cidades com altíssima tecnologia e com infraestrutura de primeiro mundo, e começar a alocar nesses lugares as pessoas que inclusive estavam desempregadas e precisam reconstruir, fazer como se fosse criar uma vida nova, um lugar novo, tudo maravilhoso, casas boas, não é casinha vagabunda não, casas boas, espaçosas, com estrutura, todas prontas, já muradas, já fechadinhas, já tudo bonitinha, sem aquele negócio de deixar uma muretinha de uma filetinha só de tijolo igual ficou fazendo, deixando tudo pronto. Isso daí eu acredito que seja uma das coisas que deveria ser feito. Por quê? Tirar um pouco a centralização dos grandes centros dessas pessoas e reconstruir outras cidades, criar outros lugares, outras cidades, nem se fossem cidades satélites, são cidades criadas próximos de outras, mas vai ter que fazer alguma coisa de infraestrutura, alguma coisa nesse sentido. O Brasil precisa começar a fazer igual foi feito na época dos militares, que inclusive construíram Brasília. A construção de Brasília gerou uma dívida muito grande para o Brasil? Sim, senhor, mas gerou um crescimento inimaginável, inigualável. E nós precisamos voltar a ter aquele crescimento, porque os americanos estão fazendo isso, os egípcios estão fazendo isso, os chineses estão fazendo isso, e mais um monte de lugares estão fazendo essas reconstruções. Mesmo com dinheiro fictício. Ah, mas professor, como assim dinheiro fictício? Cria-se dinheiro e cria-se um imposto, por exemplo, para o imposto do crescimento do Brasil. O que é isso daí? Todo esse dinheiro vai ser revertido para obras. Joga o Tarcisão para fazer as obras, pega lá, aí eu concordo com você ter o tal do CPMF, aí eu deixo pôr. Agora colocar para deputado pegar todo o dinheiro e usar para esses fins, porcaria aí como chama, não sei o que, parlamentar, emendas parlamentar, tenha paciência, não? Olha, eu não vejo saída se não for pegar e fazer a loucura que o planeta está fazendo. Os americanos, para vocês terem uma ideia, é o país que mais dívida tem no planeta, no universo, aqui no planeta Terra. E tem um monte de outros países com um mundo de dívidas. E por que o Brasil também não pode sair fazendo dívida? E aí, que se lasque, vamos fazer igual os americanos, fazer um monte de dívida. Mas o negócio é fazer o dinheiro circular e fazer a coisa andar. Outro problema também sério que nós temos, que trava muito o Brasil, é o seguinte: todo o gasto do governo é demorado. Então tem que esperar a licitação, o dinheiro fica um ano parado, não pode acontecer isso. O dinheiro tem que entrar e já rodar. Ele entrar e já rodar, entrar e já movimentar. Dinheiro não pode ficar parado. Parou, afunda país. Girou, faz país crescer. Vamos lá. Vamos dar uma sequência aqui. Estadão. Guedes recomenda veto parcial ao orçamento aprovado pelo Congresso. Lira discorda. Isso já é um problema muito sério. Porque isso daí vai gerar um problema com o Congresso. Então, o orçamento 2021 emparedou o presidente Jair Bolsonaro. De um lado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que alertou, inclusive, que ele pode ser caçado, como pedalada. E do outro lado, o presidente Arthur Lira, que não quer o veto e não vê motivos para a abertura de um processo de afastamento do presidente, tendo como base o orçamento. Tudo bem, ele pode falar isso, mas e se não fizer? E por que não pode vetar só os negócios das emendas? Veta só isso, pronto. Tá resolvido o problema, não é? Mas eu não sei o que vai virar não, mas vamos lá.
A interlocutores, Lira diz que Guedes fazer abre aspas, terrorismo, fecha aspas. Como é o presidente da Câmara o responsável por abrir um processo de impeachment, Lira afirma que um novo pedido com base nas mudanças feitas pelos parlamentares nas lei orçamentária seria apenas mais um na gaveta. Mais um na gaveta com provas, né? Guedes não tem interlocução com o Congresso, ele vai brigar com quem o apoia. Aí fica difícil, disse Lira a interlocutores. Vixe. Ou seja, mais uma vez eu vou repetir, o ministro Paulo Guedes, ele está prejudicando imensuravelmente o presidente da República. Ele pode parecer que está ajudando, mas não está ajudando o nosso país. O problema nosso de inflação é por causa dele, não é por causa da pandemia. Se agravou por causa da pandemia, mas isso é porque ele não tem visão de longo prazo, o futuro prazo. Porque lá em 2019, antes de saber de pandemia, lá na metade do ano, ele já estava com a política de aumentar o dólar, deixando o dólar fluir. Deixa o dólar fluir para onde ele quiser. Pois é, e ele fluiu para onde ele quis, lá para o espaço sideral, lá para as alturas. Isso gerou um problema muito sério em 2020, com o agravo da pandemia. Continuou liberado, o dólar subiu tanto que subiu. 2020, final de 2020, começamos a ver inflação, que eu já tinha avisado, mas avisei um ano de antecedência. E agora 2021, o resto que estava de subida, que não subiu o ano passado, está subindo esse ano e vai ficar naquele estrangulamento do povo, com o salário do povo tudo achatado e o governo falando que a inflação é pequenininha. Não, a inflação foi só de tanto. Mentira. A inflação está muito maior do que o que estão falando aí. Mas fazer o quê? Quer ver a inflação? Vai no supermercado e faz a compra do mês. É só isso que eu te falo. Aí você vai ver quanto que era antes, quanto que é agora. Aí você vai ver quanto que é a inflação. Então nós temos aí um problema muito sério. Isso pode afetar a Bolsa, porque saiu essa notícia agora, 2 horas atrás. Então hoje a Bolsa, provavelmente, ela vai sofrer uma bela de uma dor de barriga. Inclusive porque o dólar subiu, internacional subiu a média dele, que não falei. Vamos ver aí. Olha outra coisa aqui. Infomoney. 10 montadoras de carros e caminhões já suspenderam a produção. O que esperar daqui para frente? Porque o que aconteceu? Porque muitas empresas, elas dependem de outras pequenininhas. E essas outras pequenininhas às vezes estão alocadas em cidades que teve o lockdown fechadíssimo. E aí eles conseguem montar metade do veículo, mas não conseguem montar o veículo inteiro. Porque um estado está liberando trabalhar, o outro estado não. Uma cidade está liberando trabalhar, a outra não. E uma delas tem peças e a outra não. E aí você não consegue montar com metade das peças. Você precisa de todas as peças para conseguir montar o veículo. Pois é. Vai dar férias coletivas de novo? Ou seja, a quantidade de férias que o povo está tendo está mais do que era para ter. E aonde vai parar isso? Pois é, eu não sei não onde que vai parar isso. Só sei que a coisa não está bonita não. Vamos lá. E para o outro contraponto, Poder 360. Notícia horrorosa. Em segundo dia seguido de recorde, Brasil registra mais 3.869 mortes por corona. O Ministério da Saúde confirmou mais 3.869 mortes nesta quarta-feira, que foi ontem. É o segundo dia seguido de recorde de vítimas registradas em um dia. Vamos ver, você lembra que eu falei? A gente tem que ver até onde vai o pico. O duro é saber aonde vai. Depois que pegou o pico, vai começar a queda. Então nós vamos ver aqui as cenas do próximo capítulo, vamos ver como é que é. Brasil confirma, aqui tem os gráficos que colocaram. Agora, o duro é que tá aparecendo umas coisas tão bizarras. Eu recebi um vídeo, até publiquei na minha rede social,
uma pessoa lá que tava dentro de um caixão, já tudo coisado, e a pessoa se mexendo, e a filha desesperada manda para o hospital de novo. E eu não sei se é coisa involuntária, o que é, se estava respirando mesmo, ou se era gás que estava dentro do pulmão, sortando borbulha no nariz, alguma coisa. Eu só sei que é o seguinte: nós estamos numa cena de terror, certo? Nós estamos numa cena de terror. Mas, como sempre, os humanos, eles pegam as coisas que dava para se resolver e encarar de frente, entendendo que o espiritual está fazendo movimento e eu preciso continuar o meu movimento, assim, tá assim, assado? Não. Todo mundo pega e se reclui e fica só falando negatividade. Porque o fulano, porque o fulano, porque o fulano, porque o fulano. Aí nós pegamos aquela coisa ruim que a espiritualidade nos colocou de provas. Nós transformamos tudo aquilo ali em uma grande energia para potencializar e piorar ainda cada vez mais a situação. O humano é assim, o humano gosta de piorar as coisas, porque ele gosta, parece que parece não, né? Já foi instruído ele para que ele se tornasse um santo, ele tinha que sofrer muito. Tanto é que se você entrar dentro de uma igreja que tem imagens, tudo, você não vê um santo feliz dando risada. É tudo em puro sofrimento. A imagem de Jesus sempre mostra cheio de sangue, com morto na marca marretada nele, pendurado numa cruz. Para que colocar a imagem de Jesus pendurado numa cruz? Por que não fazem a imagem dele já ressuscitado, tudo iluminado em volta, tudo bonitão? Né? Não. Só fazem a imagem do horror. E aí o povo acha que ele está se iluminando quando ele está sofrendo. E na verdade não é isso. Na verdade é o seguinte: problema apareceu, resolva-se o problema. Quais são as saídas que eu tenho? Esse. Se eu tomar essa saída, efeito e consequência. Isso, gente, se chama livre-arbítrio. A gente toma uma decisão e tem as consequências. Toma uma decisão, tem consequência. São escolhas, são as provas. Só que nós gostamos de escolher os caminhos de pedras. Sempre foi assim e parece que continua assim, né? Rezemos, pois o melhor saída se chama o meio termo, o caminho do meio, o caminho búdico. O presidente já foi para o caminho do meio, espero que a outra parte vá. Não estão indo. Se não forem, vai ter problema aí. Mas vamos lá. BBC News. É mais importante sua vida que o comércio, diz prefeito que viralizou após pai e irmão morrerem de Covid. O prefeito de Mongaguá, no litoral de São Paulo, Márcio Melo, fez um desabafo que viralizou nas redes sociais, no dia 30, na terça-feira. Na última semana, o pai dele e o irmão morreram de Covid. Pois bem, vejam bem. Como eu queria sair dessa live e poder ouvir o meu irmão e o meu pai. Eu quebrei. O meu comércio quebrou. Porque nós já quebramos e com a vida nós conseguimos dar a volta por cima, afirmou o vídeo, certo? Eu também concordo com ele. Vejam bem, eu concordo com você. A vida tem um valor imensurável. Nós não temos nem como colocar preço na vida. Não tem, não tem. Eu sempre falei que nós tínhamos que levar muito a sério isso daí e não ficar brincando ou ficar politizando isso daí. Na época, o presidente da República brincou, gripezinha, não sei do que, não sei o que lá, e eu fui batendo contra. Quando apareceu restrição, eu fui a favor, porque restrição é uma coisa, restrição é cuidados, né? Então, ó, restringem a quantidade de gente que entra dentro de uma loja, restringe as pessoas abusarem, restrição, é restringir, é colocar mais cuidados. O que se transformou essa restrição em proibição? Então, proíbe-se as pessoas de irem, de virem e de coisa. Isso eu já não gosto. Por quê? Porque a restrição ainda mantém e permanece o direito espiritual do livre-arbítrio, o direito de você escolher. Você quer ou não? Você quer ir trabalhar ou não? Você quer sustentar sua família ou não? Você quer enfrentar um negócio ou não? Você quer ir abusar ou não? Isso é um problema da pessoa, é uma escolha dela. Quando alguém chega do nada e restringe e fala, você não pode mais viver, você não pode mais fazer as coisas,
a decisão daquele, tirando os meus direitos de vir, afeta inclusive o espiritual. E o espiritual vai mexer os pauzinhos para fazer com que isso saia da situação. Só que o espiritual não pega e fala assim, eu vou entrar na cabeça do prefeito XYZ e mudar a cabeça dele. Não. Ele vai fazer com que uma energia venha e faça a coisa acontecer. Vocês lembram que eu falei que as pessoas estão ficando dentro de casa, estão ficando desesperadas e soltando aquela energia ruim e piorando a situação? Pois é, o espiritual vai pegar aquilo lá, vai pôr tudo dentro de um potinho, tá colocando tudo dentro de um potinho. Vamos colocar tudo dentro de um potinho mágico, tudo dentro do potinho mágico. Quando chegar no momento certo, eles vão fazer assim com o potinho mágico. Tchum, e aqueles que estavam, que não foi pro caminho do meio, vai se lascar. Escuta o que eu tô falando para vocês. Tô falando como um médium. Escuta o que eu tô falando. Vai acontecer. A nossa vida tem importância, mas o livre-arbítrio é uma regra constitucional de Deus. O livre-arbítrio. Uma pessoa decidir por todas, não façam isso, gente. Vocês não sabem o rolo que vai dar espiritualmente dizendo o que nós vamos ter que pagar por causa disso. Vocês não têm noção de como que vai ser a pegada. Vamos lá. BBC News. Fome e pandemia nas favelas. Meus netos comem menos para eu almoçar. No último domingo, a empregada doméstica Josinete, 64 anos, abriu os armários da casa onde mora, na periferia de Recife, em Pernambuco, destampou os potes de mantimentos e não encontrou nada. Não havia nada nas panelas também. A filha, ao saber que a mãe não tinha o que almoçar, pediu para que os filhos dela comessem menos, para que sobrasse para a avó. Ela falou hoje: cada um de vocês come um pouquinho menos hoje para ter comida para a avó também. E me mandou carne moída, feijão e arroz. Se não fosse ela, não sei o que eu teria feito, contou Josinete em entrevista por telefone. De um lado, fome. Vou falar uma coisa para vocês. Fome, presta atenção. A morte é uma dor de quem fica imensurável. Eu perdi meu pai há mais de 30 anos e ainda sinto falta dele até hoje. Não tem explicação. Mas a fome faz com que as pessoas... A morte faz uma energia de saudade. A fome faz uma energia de desespero, pedindo ajuda para Deus. E está começando a aumentar a quantidade de pessoas pedindo ajuda para Deus. A hora que a potência desse pedido de ajuda começar a gritar no ouvido de Deus, e Deus fala assim, gente, mas que barulho é esse? O que está acontecendo? Deus, o pessoal lá está gritando. Aí Deus não vem assim, igual todo mundo fica pintando ele. Ai, meus filhinhos, vem cá, eu vou te trazer manazinho aqui, olha só, a cesta básica para todo mundo. Deus desce e fala, quem é os responsáveis por isso? Escuta o que eu tô falando, hein? Ontem eu tive visita espiritual, vocês vão ver o vídeo de extra de amanhã. Se preparem. Vamos lá, BBC News, aquela historinha que o povo fica falando, porque o Bolsonaro mexeu não sei o que da defesa, porque mexeu com as Forças Armadas, aqui não sei, gente, é uma coisa, sabe, estão fazendo uma tempestade num copo d'água, fora do comum. E aí, isso é uma nota aqui interessante na BBC News. Estados Unidos não se meteriam se houvesse tentativa de golpe no Brasil hoje, diz brasilianista. Sei lá o que é essa brasilianista. A volatilidade do cenário político brasileiro atual só é comparável ao que o Brasil enfrentou nos anos de 1960, quando houve a renúncia de um presidente eleito, Jânio Quadros, e a derrubada de seu sucessor do poder, João Goulart, cujos efeitos se perpetuariam por mais de 2 décadas. Essa é a opinião de Peter Hacking, um acadêmico americano especialista em América Latina.
que aos anos de 1960 passou uma temporada no Brasil. Ex-professor do MIT, Columbia University, aqui é presidente do emérito. Tem um monte de coisa aqui, eu quero saber disso daí. Pois é. Eu acho que os militares tinham que salvar o Brasil. Eu acho que tinha que salvar o Brasil. Sabe como? Emprego para todos. Emprego para todos. Venha todo mundo, vamos convocar todo mundo, tá desempregado, tá sendo convocado para cá. É mulher, é homem, é não sei o quê, já dá um treinamento militar, explica como que é a vida, já faz engrenar um monte de coisa, e salário, e vamos construir o Brasil de novo. Tem que usar Forças Armadas para mais. É muita gente, é muita estrutura sendo gasta com bélico. Se isso aí fosse tudo transformado para um crescimento físico, estrutural, eu acho que daria muito mais alegria pro povo. Gente, isso é minha versão. Jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.